O PT tinha diálogo cabuloso com nós, disse um preso do PCC sobre a relação com o partido de Lula no poder no passado recente. Conversas interceptadas pela Polícia Federal entre integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, levantaram indícios de que os criminosos mantinham um diálogo com pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores de Lula. Não é de hoje que a esquerda radical parece manter um elo com marginais. No Foro de São Paulo, criado por Lula, ao lado do ditador assassino Fidel Castro, ele mesmo já um dos maiores marginais, as Farc, por exemplo, são sempre defendidas, apesar ou por causa de seus sequestros, tráfico de drogas, tudo muito revolucionário, claro. No Brasil, o PT sempre foi também o partido dos direitos dos manos, pronto para sair em defesa de bandidos, enquanto alfinetava a polícia fascista. É ou não é? Lula, então candidato, agora há pouco, subiu favelas cariocas dominadas por traficantes, sem escolta policial, e ainda usando o boné que carrega a marca da facção que controla o território. A mesma sigla que os bandidos do Comando Vermelho usam em seus fuzis, por exemplo. Juntando tudo isso e muito mais, não há motivo para ficar surpreso com a aparente proximidade entre o PT e marginais. Isso ficou mais escancarado agora quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma visita ao Complexo da Maré, chegando em apenas 2 carros, sem necessidade de um aparato militar para garantir a sua segurança. Tudo muito estranho, não é mesmo? Lula está preocupado com o sobrepeso do seu ministro, mas o Brasil decente quer saber o que ele foi fazer numa favela controlada por traficantes e de maneira tão tranquila. O deputado Eduardo Bolsonaro tomou a dianteira na cobrança de explicações. Disse ele: Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas 2 carros, sem trocar tiros. Vamos convocá-lo na Comissão de Segurança Pública para explicar o nível de envolvimento dele e do seu chefe Lula com o crime organizado carioca. Isto é um absurdo, fecha aspas. Eduardo continuou com as suas indagações, abre aspas, bem como o que ele foi discutir lá: desarmamento, recadastramento, assassinato de policiais, apreensão de drogas, ou agradecer o crime por não permitir propaganda de Bolsonaro nestas áreas durante as eleições, fecha aspas. Bolsonaro insistiu no esforço de chamar alguma atenção para o absurdo que é essa visita, totalmente ignorada pela imprensa, abre aspas. Quem dera todo brasileiro pudesse sair às ruas, nas grandes cidades, com a mesma tranquilidade que Flávio Dino chega na Maré. Lembrando, Dino é ministro da Justiça de Lula e o Complexo da Maré é dominado pelo tráfico do Rio. Mas, claro, tudo pura coincidência, fecha aspas. A imprensa preferiu, por sua vez, atacar o deputado. O Globo disse que Eduardo Bolsonaro divulgou falsas notícias, sendo que ele simplesmente cobrou explicações. O deputado reagiu. Tim Lopes entrou numa favela dominada pelo tráfico, mas para investigar o crime. Lamentavelmente, uma família perdeu seu ente e a sociedade um grande jornalista. Estranhamente, o Globo passa pano hoje para o ministro que comanda policiais e entrou em local semelhante com tranquilidade. Após a reportagem atacando o deputado, ele retrucou. Não fiz acusações, perguntei e cobrei explicações, pois não é normal um ministro que comanda policiais entrar assim em áreas dominadas pelo crime. Mas entendo que interpretação de texto não é o forte de jornal que tem jornalistas do tipo economia vai mal, mas isso pode ser bom, fecha aspas. Ele se refere a figuras como Mira Leitão da vida. O próprio ministro Flávio Dino resolveu entrar na briga de narrativas, como se fosse isso,
e tentou alfinetar o deputado com base na velha narrativa de Freixo do suposto elo entre Bolsonaro e as milícias. Mas o deputado não passou o recibo. Ele disse: "E não tem medo mesmo, Flávio Dino. Tem até colega de ministério com envolvimento com milícia. A propósito, nem o Freixo se incomoda em receber ordens de um desgoverno assim, quanto mais quem entra na maré como entrou. Quem tem medo de traficante e milícia é o povo, não seus cupinchas." Fecha aspas. Por fim, para apresentar alguma explicação depois que as imagens viralizaram mostrando a tranquilidade do ministro na favela, e isso pegou muito mal para o desgoverno Lula, o ministério soltou uma nota, colocando em Jorge Soros a responsabilidade pela visita, que foi muito tranquila, repito, na favela comandada por traficantes. Eduardo Bolsonaro aproveitou então para jogar a pá de cal definitiva nas narrativas fajutas do petismo. Disse ele: "Quem diria, Flávio Dino então foi para o Complexo da Maré atender a Open Society ONG de Jorge Soros, pessoa que destina milhões em pautas como aborto e desarmamento." O governo Lula, aliás, está obcecado em desarmar o cidadão de bem, mas circula tranquilamente, sem necessidade de um aparato policial, pelas favelas controladas por bandidos fortemente armados, de maneira ilegal, claro. O Brasil virou um escárnio, gente. Uma palhaçada total, uma piada de muito, muito mau gosto. Quem leva a sério isso tudo é cúmplice de um circo patético em que nós somos os palhaços. Para fechar, o recado.